Quero saudar todos com a graça do nosso Deus. É muito bom ver você aqui, consagrando esse tempo para adorar o nosso Deus. Como é que foi a semana? Pensaram sobre a realidade da volta de Jesus? Pensaram na eternidade, diante das tentações, das dificuldades, dos bons momentos? Precisamos desenvolver esse hábito. Abra sua Bíblia, está projetado, mas abra sua Bíblia também lá, talvez você vai querer rabiscar alguma coisa nela. No Salmo 65, versículos 17 até o versículo 25. Acompanhe a leitura dessa profecia. Obrigado, Maurício. Tem? Ok. Agora, você precisa fazer um exercício, tá bom? Muito importante. É difícil, mas você precisa fazer, tá bom? Eu não sei o quanto vocês conhecem sobre o povo de Israel, sobre a disciplina que Deus aplicou no povo de Israel por causa da desobediência, ok? Então você precisa imaginar um pouco. Então imagine agora que você é judeu, ok? E você foi levado como escravo, cativo, para uma terra distante, ok? E você agora vai viver como escravo e conviver com habitantes que desprezam você. Terra arrasada. Imagine que você perdeu filhos, que você perdeu parentes, e que você entendeu, né, que você estava debaixo da disciplina de Deus, por causa do pecado. E agora você ouve um profeta falando sobre o futuro. Ok? E aí, toda a questão que envolve a interpretação de profecias atualmente, não é? Será que Deus estaria animando o seu povo, mandando uma mensagem alegórica? Uma mensagem, simplesmente, olha, isso aqui, né, é um exemplo, isso aqui talvez aconteça lá no céu. Será que isso animaria aquele povo? Será que uma promessa, será que eles interpretariam como uma promessa? Isso aqui deve ser um outro povo. A igreja, né? Eles não pensam na igreja, mas imagina, né? Isso aqui é para alguém no futuro, que não tem nada a ver com a gente. Pensem nisso, ok? Porque é o que tem acontecido hoje com a deturpação da interpretação de profecias, que é extremamente importante para nós hoje. Então pensem nisso, ok? Um faz de conta, né? Porque a mensagem alegórica é quase um faz de conta, uma lenda, né? Algo para produzir esperança. Eis, pois, que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória deles. Então imagine eles naquela situação e está dizendo, olha, vai chegar um dia em que tudo isso vai ficar para trás, vai ser tão bom que a gente vai até esquecer disso. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém. Bom, Jerusalém existia ou Jerusalém era uma cidade alegórica? Jerusalém aqui foi arrasada. Pensem nisso, né? Cidade que para eles era a morada de Deus, né? Representava as bênçãos de Deus. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo.
Ele está falando para quem? E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor, que era o que eles estavam vivendo naquele momento. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Crianças foram assassinadas aqui. Entende? Nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ele está falando de um momento aqui no planeta Terra ou não? Ele ainda está falando no momento em que o pecado acontece ou não? Mas ele está falando de uma época muito boa, muito próspera. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Porque o que aconteceu naquele momento? Eles construíram casas, chegou Nabucodonosor, chegou antes de Nabucodonosor o rei da Síria e arrasou tudo. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Ele está falando de uma realidade que aquele povo havia experimentado, perdido, e agora uma mensagem de ânimo para eles. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a prosperidade, a posteridade bendita do Senhor. Os seus filhos estarão com eles. E será que, antes de clamarem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o lobo. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dolo algum em todo o meu santo monte. E termina assim: diz o Senhor. Vocês notaram que é uma mensagem para um povo real que experimentou ou estava experimentando a disciplina de Deus na vida deles. Interpretação histórica inclui nós entendermos para quem foi enviada a mensagem, em que contexto e o que eles entendiam em relação a isso. Será que eles entenderam que isso é uma alegoria? Uma falsa esperança? Vocês notaram aqui que a maldição adâmica ainda está presente? Ainda vai ter pessoas morrendo, mas aos 100 anos. Ainda vai ter pessoas pecando, mas ao mesmo tempo, não é? Longevidade. Vocês perceberam que os animais aqui serão transformados como era no Éden antes? Menos a serpente. Lembrando, vocês estão ainda debaixo do quê? Da maldição adâmica, mas agora um período em que as coisas já estão sendo restauradas. Haverá longevidade, mas o pecado ainda existe. Israel, lá no cativeiro, eles entenderam que era uma promessa para eles. Para a nação deles, que se cumpriria para o povo nesta terra. É isso que eles entenderam. Essa semana eu não gosto muito de ouvir pensamentos de outros em relação a nada que está na Bíblia. Né? Às vezes eu acho que é perca de tempo. Mas essa semana eu quis ouvir alguma coisa sobre uma batalha, a batalha do Armagedon. E eu fiquei muito triste daquilo que está na internet. Fiquei alegre também, tem coisas lá muito bíblicas, não é? E eu fico pensando no meu povo.
que vocês ouvem, no que vocês acreditam. Por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que pensar biblicamente na eternidade, tesouros no céu, é uma realidade. É uma realidade que contribui para que a nossa conduta aqui seja cada vez mais agradável ao Senhor. Achar que escatologia é só saber do futuro é um erro. A palavra de Deus garante que quando nós pensamos sobre o nosso futuro, o nosso presente é afetado. Eu tenho falado isso para vocês muitas vezes. A revelação progressiva do reino de Deus, ou reino dos céus aqui na terra, através da soberania mediada por Deus sobre todas as nações. O plano original sobre o reino de Deus é que seja um governo humano sobre todos os seres humanos aqui na terra, através de um regente fiel às suas instruções. Adão foi o primeiro. Um homem físico, criado à imagem e semelhança dele, de Deus, e ele foi esse primeiro vice-regente. Nós já sabemos que ele perdeu isso quando ele pecou. E ele deu certa autoridade, ou ele transferiu certa autoridade para Satanás. Por isso que Satanás é o Deus desse século. Mas Deus não entregou o seu reino. Isso é, Deus continua governando e agindo no planeta Terra, e hoje a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Deus governando a humanidade, esse reino medianeiro, através de um homem escolhido por ele, com o propósito de prover o bem-estar da criatura debaixo da autoridade de Deus e para a glória de Deus. É um reino caracterizado por justiça, moral e social. Garante uma vida de qualidade para os súditos. E Jesus é o último Adão. Jesus é aquele que está destinado a reinar fisicamente aqui no planeta Terra. Ele vai assumir o seu lugar, que era do primeiro Adão. Jesus nasceu para morrer no nosso lugar? Sim. Mas Jesus também nasceu para governar todas as nações. Ele nasceu para voltar a estabelecer aqui aquilo que Deus planejou para o ser humano. Isso começa com o reino aqui na terra e depois continua com o reino eterno. Mas não é a mesma coisa. Isaías capítulo 9. A maioria dessas promessas ainda não foi cumprido. O menino que governa. Um menino que vai aumentar o seu governo. Um governo de paz. O menino que vem do trono de Davi e que vai firmar o juízo, a justiça para todo sempre. Isso não foi cumprido e precisa ser cumprido, literalmente, senão nosso Deus é um Deus que mente. Mas nosso Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O reino messiânico, isso é físico, literal, político, sobre todos os povos, é anunciado também através da chamada de Abrão. Foi anunciado logo que o homem pecou, quando ele falou da descendência da mulher e da descendência da serpente, mostrando que um dia um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, isso é, iria destroná-lo e destruí-lo. Agora nós temos uma profecia um pouquinho mais clara. E ao longo do Antigo Testamento, você vai ver essa profecia ainda sendo cada vez mais divulgada e com mais informações. A vice-regência é exemplificada através de Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes. Isso é, Deus usou pessoas. Não somente pessoas, nós vamos ver mais adiante que ele usou até reis, né, para mostrar que ele estava reinando através dessas pessoas. Por exemplo, a aliança abraâmica. Sempre que nós ouvimos uma aliança, a primeira coisa que nós temos que pensar o quê?
é condicional ou incondicional? Isso é, existe uma condição para Deus cumprir, ou Ele disse que vai cumprir e acabou? Então ouça agora. Ora, disse o Senhor a Abraão, na verdade é uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Deus só está prometendo. Não colocou nenhuma condição para Adão. Ele deu uma ordem. Não é? Te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma afirmação. É uma aliança que Deus está fazendo. Ó, eu vou fazer isso, eu escolhi você para fazer isso e vai acontecer. É isso. Ok? Ele repete, ou ele amplia essa aliança em Gênesis. Eu só coloquei um resuminho aqui, tá bom? Disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Que não foi Abraão que saiu, né? Foi Deus que arrancou ele de lá. Essa é a verdade. Ele só escolheu, do mesmo jeito que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e Ele nos arrancou do pecado. Ele nos convenceu. A vontade de Deus vai ser cumprida. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu dei, acabou. Então, a aliança inclui também o povo de Israel, que é descendente de Abraão. Aquela terra é deles e vai voltar para eles, completamente, todo traçado por Deus. A geografia que Deus determinou, isso ainda não foi cumprido. Agora veja como é que Deus usa Abraão nessa questão de mostrar que é Ele que reina. E Abraão, naquele momento, representava a Deus e era um tipo de vice-regente de Deus numa terra que não conhecia Deus. E Deus queria que ele fosse conhecido e usou Abraão para isso. Deus se revelou como governante supremo através do seu relacionamento com Abrão, que depois se tornou Abraão. Por que eu estou mostrando isso? Porque esse plano da soberania mediada perfeita, ela vai ser cumprida definitivamente em Jesus. Mas ao longo da história, Deus foi praticando isso com pessoas. Por exemplo, quem conhece a história, eu não vou ler porque ela é longa. O faraó, ele foi punido, obrigado querida, obrigado. Esposa mandou. Faraó, rei do Egito, e nós sabemos que o faraó é tido como um deus. Eles se acham Deus, e os egípcios acham que faraó é um deus além dos outros que eles tinham. Não é? Rei Abimeleque, de uma outra região. Rei, soberano, faz o que quer. Ambos tentaram fazer de Sara sua esposa. Queriam roubar Sara de Abrão. E o que aconteceu? A história diz, e estou falando de história, não história, isso é algo real, que aconteceu de verdade, diz que Deus puniu tanto o faraó como o rei Abimeleque. Naquele momento, Deus está se apresentando através de Abrão. O faraó, como um deus, não conseguiu eliminar aquela maldição de Deus. E nem os deuses do Egito. Ele simplesmente teve que se render, deu para Abraão ainda riquezas e falou: ninguém mexe com ele. Ele tem um Deus.
capaz de agir aqui no planeta Terra, e agiu aqui, ó, não mexe com ele, está na palavra de Deus. O faraó deu ordem a seus homens a respeito dele, e o acompanharam, ele, a sua mulher e tudo que possuía. No caso de Abimeleque, ele afetou as mulheres do harém, não produziam mais filhos. Deus está mostrando o quê? No final de contas, quem é que governa? É Deus. Ele age por causa de um escolhido dele. Irmãos, o que isso significa para você hoje? Não é o mesmo Deus? Não é o Deus que sabe tudo sobre a sua vida, que prometeu cuidar de você, que prometeu que você não vai ter nenhum tipo de provação que não passe pelo crivo dele, que vai te dar sabedoria para lidar com a provação? É um Deus que prometeu que busca o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele vai suprir aquilo que você realmente precisa. É o mesmo? E se nós não acreditarmos nas suas promessas como sendo literais, e começar a alegorizar tudo, que esperança você tem? E qual é a verdade, afinal de contas? Tudo que foi escrito no passado tem utilidade para nós hoje, tem que afetar a nossa vida hoje. Deus se apresenta como soberano sobre todos os reinos. E Abraão, naquele momento, era um representante dele, um tipo de vice-regente. Hoje a igreja é representante de Cristo na terra, e você é um executivo dele. A Bíblia diz que você é um embaixador dele aonde está. E ele trata você de maneira especial, como tratou Abraão também. Deus se revelou como governante supremo, através do seu relacionamento com Abraão, capacitando-o a derrotar uma coligação de 4 reis. Imagine num contexto, 4 reis se reúnem para invadir um território. Eles invadem aquele território, eles entram inclusive em Sodoma, uma cidade próspera naquela região, né? Leva como escravo pessoas de lá, inclusive Ló, não só as pessoas de lá, mas Ló, sobrinho de Abraão, levam riquezas e vão embora. Abraão fica sabendo, Abraão aqui já tem bastante funcionários, diz que juntou 318 homens, dos mais capazes, então ainda tinha aqueles que não eram capazes. Veja bem, Abraão, como ele já havia conquistado, né, muita riqueza, ele tinha bastante pessoas a serviço dele, famílias a serviço dele, Deus cumprindo promessas na vida de Abraão, e agora ele vai para a guerra contra 4 nações, ou 4 reis naquela situação. E ele os vence, traz de volta Ló, traz de volta riquezas, mas é muito interessante esse texto, no fim como ele termina, né? E saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Esses detalhes significam que é um evento histórico que realmente aconteceu. Esse rei foi ao encontro de Abraão, por quê? Porque Abraão tinha reconquistado, né, o que aqueles reis haviam levado, e algumas coisas eram do rei de Sodoma. Naquele momento, o rei de Sodoma conheceu Abraão e conheceu o Deus de Abraão. Não aprendeu muita coisa, mas conheceu. Regência, soberania mediada, e Deus se fazendo conhecer através de quem Ele escolheu. Aonde você está, você é um representante de Deus. E Deus quer que as pessoas o reconheçam através de você. E Ele capacitou você e a mim a fazerem isso. Deus se revelou como governante supremo, através do seu relacionamento com Abraão, prometendo cuidar de Agar, serva egípcia da esposa de Abraão, que é Sara, e de Ismael, que é filho de Agar com Abraão.
Por que isso é importante? Porque isso está na Bíblia. Esse eu vou ler. Disse-lhe, Agar saiu, fugiu, porque estava sendo pressionada pela esposa de Abraão, Sara, numa determinada situação lá. E ela fugiu, corria risco de morte, deserto, sozinha. Então lhe disse o anjo do Senhor, Deus manda um anjo, pode ser aqui Jesus encarnado, nem sempre, mas na maioria das vezes que apresenta o anjo do Senhor, na maioria das vezes, não todas as vezes, e não um anjo, quando é o anjo, né? Aquele mesmo que apareceu para Abraão, ok? Tá bom? Diz, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência. Olha, é um anjo que está prometendo isso, um anjo não tem poder para isso. Ok? Está repetindo as palavras que foram ditas para Abraão. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Uma egípcia agora tem uma experiência real com Deus. Entende? Por causa de quem? Por causa de Abraão. Deus se revelando. E Deus mostrando, né, quem é Abraão naquela situação toda. Deus se revelou como governante supremo, através do seu relacionamento com Abraão, aceitando a mediação de Abraão na destruição de Sodoma e Gomorra e na salvação de Ló. De novo, não vou ler a história toda. Se você não conhece, leia em casa. Mas não é interessante? Lá um anjo também aparece, na verdade 3, e um deles era o anjo do Senhor, na qual Abraão também dá reverência, e a reverência é aceita, não é? Então, Jesus, né, lá aparecendo, ok? E ele fala para Abraão, sendo meu amigo, eu não vou contar para você, Abraão, o que eu vou fazer. Por quê? Ele representa lá um tipo de vice-regência. E Abraão, com todo jeitinho, agora, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Começa agora a interceder por aquele povo. Nós existimos aqui nesse mundo também para interceder pelos não cristãos, irmãos. Para falar de Jesus para as pessoas. Entende o paralelo? E aí começa aquela conversa, né? 50, e aí vai. E aí a gente vê uma certa ousadia. Versículo 32, disse ainda Abraão, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura ali houver 10. Respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Deus se revela como soberano, revela a importância que ele agora concede para Abraão, como um tipo de vice-regente de alguém que se relaciona com ele, se apresenta como soberano, reina e controla nações, inclusive as destruindo. Sodoma e Gomorra, eu vou usar um termo aqui, amostra grátis, algo menor, daquilo que Deus diz que vai fazer no livro de Apocalipse e nos livros do Antigo Testamento, como o dia do Senhor, no planeta Terra, em relação às pessoas e às nações que o rejeitam. É o mesmo Deus.
Entende? E nós estamos aqui para alertar também essas pessoas desse perigo. Deus se revelou como governante supremo, prometendo a Abraão que a sua descendência ou da sua descendência surgiria a pessoa que abençoaria todas as famílias da terra. E o Novo Testamento deixa bem claro que essa pessoa é Jesus. Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Irmãos, Jesus se fez maldito para que nós fôssemos feitos benditos. Nunca esquece, a salvação é de graça, porque Jesus sofreu a maldição que eu e você ainda merecemos. E continua falando sobre Jesus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Abençoar todas as famílias da terra inclui essa bênção espiritual, sim. A eternidade, o perdão dos pecados, entende? Aquele que veio levar as nossas dores. Isso é interpretado literalmente. Por que não é interpretado literalmente aquilo que ainda não foi cumprido? Que ele também viria para abençoar todas as nações no planeta Terra, fisicamente falando, pessoas aqui, que estarão vivendo aqui. Em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homens, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. A aliança abraâmica não envolvia apenas algo espiritual, isso é, salvação de almas e levar essas almas para o céu, livrando-as do inferno. Inclui também o reino do descendente de Abraão no planeta Terra, abençoando todas as famílias da terra aqui, quando isso acontecer. Porque nenhuma aliança pode ser revogada e nem alterada, nem por uma interpretação errada, achando que aquilo que é literal agora é alegórico. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como que falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Então Jesus é o Messias. Uma parte ele já cumpriu literalmente, pagando o preço dos nossos pecados, mas ele ainda precisa cumprir o seu governo no meio dos seres humanos. Isso ainda não foi cumprido. As bênçãos profetidas por Jacó. Mas você está falando de Abraão. Então Jacó é neto de Abraão. E Jacó fez uma promessa ou uma profecia para o seu filho Judá. Isso é bisneto de Abraão. Então veja bem, os descendentes, então tem uma linha, uma árvore genealógica, né, da linha de Abraão. Inclui promessa sobre o reino político do Messias, sobre Israel e sobre os povos. Gênesis capítulo 49. Agora está aqui Jacó, falando com seu filho, Judá, bisneto de Abraão. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O que significa? O cetro não se arredará de Judá, está falando de Judá, descendente de Judá, quem é? Davi,
Então é uma profecia que inclui o povo de Israel, nação de Israel, mas inclui todas as nações do planeta Terra. Está aqui. Por que uma parte você vai interpretar literalmente e a outra de forma alegórica no mesmo contexto? É quebrar uma regra de interpretação das Escrituras. Trata de um reino terreno, como foi o reino de Davi. Afirma que os povos da terra se submeterão. Isso ainda não aconteceu. Não foi cumprido. Por que a genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, que tem como contexto histórico o povo principalmente de Israel, por que lá deixa claro que Jesus nasceu para cumprir a promessa de reinar? Por quê? Vocês perceberam isso? O Evangelho de Mateus foi escrito para provar para os judeus que haviam crucificado Jesus. Ele foi escrito para aqueles judeus para dizer, olha, Jesus é o Messias prometido. Olha como começa o livro. Genealogia de Jesus Cristo, tema central, não só do Evangelho, mas de toda a Bíblia. Filho de Davi. Ué. E o que vem antes de Davi? Filho de Abrão. Duas alianças incondicionais, de forma invertida, foi colocado aqui. Entende? Davi é o rei que recebeu a promessa de que haveria um descendente que reinaria sobre Israel por toda a eternidade. Lembrando que essa promessa foi feita para Abraão, lembrando as duas alianças. Então, está lembrando aqui que Jesus é o rei da nação e eles rejeitaram o rei. Eles crucificaram o rei. Não podemos interpretar isso de forma alegórica. É ridículo. Cita Davi por quê? Porque está lembrando da aliança davídica. Segundo a Samuel, capítulo 12 até o capítulo 16, nós temos essa aliança. Mas eu só vou ler uma parte. Porém, a tua casa e teu reino serão firmados para sempre. Falando sobre o futuro. Diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Isso foi rompido. A dinastia de Davi, ela foi rompida quando Nabucodonosor invadiu Israel, ano 600 antes de Cristo, foi interrompido. O fato de Jesus ter sido rejeitado não anula essas alianças, porque essas alianças são incondicionais. Não é porque Israel rejeitou o Messias que agora a gente se tornou Israel no lugar deles. A Bíblia nos chama de Israel espiritual, porque a gente recebeu a bênção espiritual de Abraão através da morte do Senhor Jesus. Mas nós não vamos substituir o povo de Israel, de jeito nenhum. Senão, Deus não está cumprindo essa promessa. E eu já falei, se isso aqui é alegórico, quem disse que o céu que está prometido para a gente também não é alegórico? Só para a gente viver uma vida um pouquinho mais santa aqui. Quem é que garante que depois da morte tudo não acaba? É alegórico? Eu posso dizer que é alegórico. Que esperança a gente tem? Paulo disse que Jesus não ressuscitou. Lembrando que a gente vai ressuscitar com ele. Nós somos os mais miseráveis criaturas que tem. Interessante, nota a ênfase de Jesus como rei, na continuação da genealogia. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e agora parece que Jacó só gerou Judá. Mas não, porque ele diz, E Jacó a Judá e a seus irmãos. Mas os irmãos aqui nem tem nome. Porque o principal é Judá. Por quê? Judá recebeu uma promessa incondicional. E Judá aqui era uma porcaria de ser humano, como nós.
Judá aqui não é nem o primogênito. Se eu não me engano, ele é o quarto filho. Entende? Contribuiu com a venda de José. Do mesmo jeito que a gente contribuiu com o pecado por muito tempo, e talvez contribuamos com alguns pecados hoje. Mas a promessa é incondicional. A vida eterna para nós está garantida. Só que nós temos galardões sendo prometidos para nós. E aí, a partir do versículo 3, você tem a genealogia de Judá. Né? Judá gerou a Tamar. E ele vai continuando, né? Qual é o motivo dessa genealogia? É provar para o povo judeu que Jesus é descendente de Judá, cujo Jacó afirmou: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre dos seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E não é essa obediência do cristianismo, entende? Porque até a obediência do cristianismo é uma obediência bem frouxa, principalmente na época de hoje, não é? Versículo 6, fala sobre o pai de Davi. Jessé gerou Davi, Davi gerou o rei Salomão, mostrando, né, essa descendência, né, que fora mulher de Urias. Lembra até o pecado de Davi aqui, não é? Mostrando que não tem nada a ver com o pecado, que Deus determina, ele vai cumprir. Salomão gerou Roboão, né? Aí tem os reis. E Jacó, esse aqui é outro Jacó, gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quem tinha que ser rei de Israel quando Jesus nasceu era José. Era um carpinteiro. Mas por promessa, se o povo de Israel não tivesse sido desobediente, se o povo de Israel não tivesse abandonado o verdadeiro Deus, a dinastia davídica ia continuar. E quando Jesus nascesse, ele ia assumir esse reinado. É que por causa do pecado, houve uma interrupção, mas não no plano de Deus. O plano de Deus continua. Da época, quem reinava era o rei Herodes. Fui pesquisar um pouquinho. Edomita. Herodes, descendente de Esaú, que não fazia parte da promessa, que era o irmão de Jacó. A mãe é árabe. Era ele que estava reinando naquele momento, por causa do pecado do povo de Israel. Encerrando, tem mais coisa, vou continuar semana que vem. Não tenho pressa, mas, irmãos, é muito importante que a gente entenda. Interpretar isso como a Bíblia ordena de maneira literal nos ajuda a lidar com as nossas lutas do dia a dia aqui. Jesus é o leão da tribo de Judá, profetizado por Jacó, confirmado em Apocalipse. É muito importante a gente ver essa unidade nas Escrituras. Apocalipse capítulo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, entende? Mateus, por que colocou, né, essa genealogia? Venceu. Lá na cruz, Jesus venceu, ele não foi derrotado. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Lembrando que o leão foi cordeiro. Gente, o cordeiro é um conto. Jesus morrendo na cruz é uma lenda. É uma alegoria. Então por que como leão é? Me explica. Por quê? Ele morreu como cordeiro no meio de pecadores. O leão vai reinar no meio de pecadores. Não faz sentido. Entende? O cordeiro, como tendo sido morto.
Por quê? Porque é um cordeiro ressuscitado. Tinha 7 chifres, irmãos. Chifres é símbolo de poder e de realeza. 7 indica algo completo na Bíblia, quando você vai estudar essas questões. Existe alegoria na Bíblia? Sim, mas existe uma literalidade que a própria Bíblia mostra e ensina, ok? Bem como 7 olhos, 7 indica perfeição, então ele enxerga tudo e todos ao mesmo tempo. É o nosso Deus, Jesus, não é? Que são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e só se prostra diante de um Deus, ou do Deus verdadeiro. Tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Bendito és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação, para que o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então agora ele fala sobre nós, nesse contexto todo, que nós vamos reinar com Cristo. Irmãos, vocês sabem que muitas igrejas que se dizem evangélicas, e algumas são, creem em perda de salvação. Pegam textos, deturpam a interpretação, e uma das alegações que eles dizem é que se eu prego a salvação de graça, eu já ouvi isso, o povo vai brincar com o pecado. E eu digo, eu acredito nisso, porque o ser humano é assim. E o que Deus nos deu para combater isso, que a salvação está garantida, promessas, os galardões, tesouro no céu. Se você não ambiciona isso, eu vou dizer uma coisa para você. Provavelmente você brinca com o pecado. Estou tomando cuidado, estou num púlpito. Eu estou dizendo, provavelmente você brinca com o pecado. Porque você não tem uma forte motivação necessária pelo fato de sermos humanos pecadores para lutar contra o pecado. Entende? Quem é vencedor? O que você precisa para ser um vencedor? Quando você descobre um pecado, você luta contra ele. Naquele momento que você pediu perdão e começou um plano e parou o pecado, você é um vencedor, não é? O que faz um vencedor diante de uma tentação? Quando vem a tentação, ele lembra que aquilo é ruim, ele sabe que aquilo vai fazer mal para ele, e ele diz, bom, como é que eu vou ser vencedor agora? Não vou ceder à tentação. Não é? Então, o vencedor é aquele que está lutando e vencendo o pecado. Nós temos uma promessa, né? Os vencedores, lá em Apocalipse, reinarão com ele. Aqui nós temos uma promessa, que nós reinaremos com ele. Diante da tentação, ou você acredita que naquele momento você está ajuntando um tesouro que vai determinar o que você vai fazer no reino, além de determinar o quanto você ama o seu Deus. Porque parte desses galardões, a Bíblia diz que nós vamos receber como se fosse coroas e diademas. E essas coroas vão ser depositadas aos pés de Cristo. Você já teve um tipo de constrangimento diante de um aniversário, de um casamento, dizer, nossa, mas o que eu vou dar de presente para aquela pessoa? Se eu chegar lá com pouca coisa, já teve esse tipo de pensamento? Está na hora da gente começar a ter esse tipo de pensamento. Como é que a gente vai chegar lá no céu
e demonstrar a nossa gratidão a Jesus. Cada tentação que eu ou você enfrenta e vence, cada pecado que é abandonado de verdade, você está ajuntando presentes também para depositar aos pés de Cristo. Mas não somente isso. Provavelmente, são poucos os textos, mas provavelmente vai determinar a sua posição, pelo menos no reino milenar. Reinaremos com Ele. Como eu disse, às vezes você investe tempo, cansaço, até dor no seu corpo, para conquistar algo que vai ficar aqui no planeta Terra depois que você morrer. Talvez outros vão desfrutar, ou pessoas vão roubar de você. E às vezes você não tem um pingo de preocupação ou de ocupar a sua mente com a eternidade. Tanto que você vai dar de presente para Jesus, quanto a sua posição no reino. Pensem a respeito disso. Teologia das últimas coisas não é somente para saber o que vai acontecer aqui no planeta Terra. É para saber sobre nós também, na eternidade. Amém? Passei 7 minutos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sabermos essas verdades. O Senhor revelou ela para nós, seus filhos, ó Pai querido. Ajuda-nos a não cairmos no engano de pessoas até bem intencionadas, ó Pai querido, mas ignorantes em relação às Escrituras, ou pelo menos essa parte das Escrituras. Estão sendo enganados, ó Pai querido, e enganando também. Que nós possamos, ó Pai querido, meditar a respeito disso, ó Pai, determinar até a nossa maneira de crer e de interpretar as Escrituras, que essas verdades, ó Pai querido, possa ficar na nossa mente e no nosso coração, e que possa nos motivar, ó Pai querido, a vivermos para agradar ao Senhor. Que a realidade que Jesus Cristo pode voltar no próximo segundo, possa de verdade, ó Pai querido, fazer parte do nosso dia a dia. Que possamos, ó Pai querido, entender a nossa posição de embaixadores, representar bem o Senhor aonde nós estivermos, e como igreja local, ó Pai querido, fazermos a diferença, aqui nessa cidade e também no mundo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e obrigado pela paciência de vocês, viu, irmãos?